Olá! Para você que está do outro lado, já estamos no ar. Esse é o espaço de conversa, o teu espaço onde você aprende tudo relacionado a Cristo. Para isso, nós estamos aqui com o irmão Antônio Vicente Gomes. Muito bom dia. Muito bom dia e um shalom para todo telespectador que está nos seguindo nesse nosso programa. Pois é, muito obrigada. É sempre um prazer ter você aqui. Exatamente. Nós hoje viemos para mais um tema. Como é de habitual, viemos para mais um tema. Temos um tema em cada final de semana, ou bem, no cada começo de semana, porque hoje é o segundo dia de semana. Então, viemos para um tema que é o serviço diaconal. Como é que é ministrar esse serviço? Eu não sei. Então, para isso, nós temos aqui o nosso irmão Antônio Vicente, que vai nos falar a respeito. Irmão Antônio Vicente, ou irmão Antoninho, como é carinhosamente chamado, quem pode ser diácono? Eu sei que é um cristão que pode ser um diácono. E não é alguém que não é cristão que pode ser um diácono. Sim. Eu sei que é um cristão nascido de novo e alguém que segue Cristo que pode ser um diácono. Sim. Por isso que você não pode apanhar alguém que é bêbado, passa na igreja e já fica diácono. Não é. Mas é alguém que já recebeu o Espírito de Deus, alguém que já vive o que o seu reverendo pastor prega, e essa pessoa pode ser diácono. Não é que alguém está lá no bar, ele busca logo, torna um diácono da igreja, mas lá faz outras ações. Então, esse não é alguém que pode vir ser um diácono. Mas aquele que pode ser diácono é um cristão. E nesse caso, tem que fazer quantos anos na igreja que é para tornar-se diácono? Sei que todo mundo sabe disso. E nós não podemos falar sem a Escritura. Sim. Nós conhecemos que através da Escritura onde nós podemos ter a base. Sim. Ou a força. Então, nós vamos ler na Escritura, porque eu preparei alguns capítulos. Sim. Acerca deste tema que vamos falar, acerca dos diáconos, ou ofício diaconal. E vamos lá ler no 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, e vamos saber acerca do trabalho de um diácono. Lá em casa, por favor, prepare a sua Bíblia aqui para acompanhar-nos. Eu não tenho aqui a minha, mas eu vou aproveitar a ler com o irmão Antônio a partir do telefone dele. Mas você lá em casa, por favor, prepare a sua Bíblia. Sim, vamos lá ler. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiciosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. É isso que nós já vimos, que não é alguém que está a vir agora que pode vir ser diácono. Nós temos a Escritura que nós podemos ler. Vamos ver que o diácono não há alguém que é novo. Um diácono não pode ser um novo, já logo está passando no ofício diaconal. Isso está totalmente bocado errado, porque um diácono é alguém que sabe aconselhar o outro, e alguém que é antigo. Não é uma pessoa que vem ontem, já logo torna-se diácono, mas ele não vai ter devidamente
como atualizar os outros à fé. Mas e alguém que já demorou na fé, esse pode ser um diácono. Se não demorar na fé, quer dizer que você ainda não está maduro nesse serviço. Por isso que não se escolhe alguém que já creu ontem, que é para ser um diácono da igreja. Nesse caso, quais são os requisitos que deve possuir um diácono? É isso que nós já lemos. Nós já lemos no 1 Timóteo, capítulo 3, Sim. que da mesma forma os diáconos sejam sérios. Nesse caso não precisa levar nenhum bilhete, nada disso. Não, o bilhete não identifica que você é um diácono, não. O bilhete não identifica que você é um diácono. Sim. Ou o documento que alguém te deu para estar a mostrar que eu sou um diácono, não. Sim. Mas o que pode te mostrar que você é um diácono? É esses frutos que a Bíblia está a citar aqui. Quer dizer, um diácono tem que ser sério, não de língua dobre, não dado a muito vinho, quer dizer que não dado a vinho. Um diácono nunca bebeu. Não consome. Não pode, isso não pode consumir. Mas se for assim, vamos supor que o médico tenha recomendado ele um copo de vinho durante as refeições, sendo diácono, não se pode fazer? Isso está fora da vontade de Deus. Porque quando um doutor está te dizendo isso, quer dizer que logo perdeu a sua carreira, porque o vinho nunca foi remédio. Aquele que fabricou o vinho não disse que, como estou a fabricar o vinho, esse é remédio para a doença. Sim. Não é. Então, quando um doutor ou um médico está te dizendo isso, saiba que já te levou no ângulo do diabo, o ângulo da carne, ângulo que não é da palavra de Deus. Então, é por isso que nós vamos lendo assim. O diácono, porque os critérios de um diácono que estamos a dizer, no 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, começa no 8 e vamos descendo. Não é de dado de vinho ou de bebida alcoólica, para bem explicar. Não cobicioso ou de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem diaconato, se forem impressíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Nesse caso, irmão Antônio, uma mulher pode haver diaconisas na igreja? Enquanto que não há uma escritura que nos diz que uma mulher pode ser uma diaconisa. Mas eu já vi igrejas com diaconisas. E isso está fora da escritura. Sim. Porque não temos nenhuma escritura que está nos a provar que não houve diaconisas na igreja de Cristo. Não houve. Não temos. Não temos nenhum capítulo que permita que uma mulher seja diaconisa. Não existe. Se você ver, quer dizer, como é que vais tirar uma mulher e colocar nesse ofício? E onde estão os homens? Sim. Onde estão os homens que Deus está chamando nessa igreja? Que tipo de trabalho que eles vão passar a fazer? Então você permite às mulheres fazer esse trabalho, que nem a palavra de Deus não lhes permite. Porque o diácono tem que pregar. Né? Sim. O diácono é alguém que sabe exortar. Na ausência do pastor, o diácono pode pregar. Sim. Agora, esta mamã que está de pé lá, vai pregar o quê? Porque certamente as igrejas, há parte que eles creem em Paulo, há parte que eles rejeitam Paulo. Se tu seguir, quando o Paulo lhe bateram 49 chicotes, vais assustar também os pregadores.
Paulo lhe bateram 49 escotes, faltava só um para 50. Mas agora, na parte, quando Paulo está a dizer que as mulheres que não pregam, já não estão a crer lá. Então, você tira outra parte, rejeita, e outra parte é que está a crer. Nesse caso, não seria justo, já que não creio em uma parte dos livros que o Paulo escreveu, não seria mais correto rasgarmos as folhas, todas as folhas que o Paulo escreveu? Acho que ficaria melhor assim, não acha? Eles, o rasgar deles é dizer que Paulo exagerou. Esse é o rasgar. Basta você ouvir alguém da igreja está a dizer que Paulo exagerou, quer dizer, já rasgou. Porque só tem medo de tirar a lâmina para cortejar aquela parte, mas na sua mente sabe que Paulo exagerou. Mas outra parte vai ouvir que não, Paulo mandou Timóteo lá no que? Prega, você é meu filho, ele está a crer. Mas agora, quando a palavra vira contra a sua vida, ele neutraliza o Paulo. Acho que as pessoas gostam mais do evangelho de prosperidade. Quando é o evangelho que ataca as nossas vidas, acho que as pessoas não ficam lá muito satisfeitas com isso. Nesse caso, pode-se eleger um jovem ou um solteiro como diácono? Enquanto que se tu eleger um solteiro, vamos lá continuar. No versículo 11, né? Sim. No versículo 11, no mesmo capítulo. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes. Vamos descer para 12. Os diáconos sejam marido de uma só mulher, e governa bem os seus filhos e a sua própria casa. E como você vai eleger um diácono solteiro? Qual é a casa que ele vai governar bem? Quais são os filhos que ele vai governar bem? Se você é pregador, não tens mulher, vais consagrar a um casal. Estás errado, estás... Que tipo de conselho que tu vais dar a um casal? Você próprio não tens uma mulher, não tens filhos. E que tipo de conselho que tu vais dar? Não vais ter nada. Isso estou a referir na igreja de Cristo. Sim. Na igreja de Cristo. Você não me diz nada que não, João Batista não tinha mulher. João Batista não tinha mulher. Paulo não tinha mulher. É isso que tu queres... Nós estamos a dizer aqui do diácono. Mas olha, sem querer cortar o seu raciocínio, eu tenho um vizinho, ele tem por ali 17, 18 anos, ele é diácono na sua igreja. Eu fiquei a perguntar, se o Paulo disse que o diácono tem de ser um homem de uma só mulher, como é que incluem solteiros no serviço de diáconos? É isso, quer dizer, basta você ver assim, falta do Espírito Santo e falta de alguém crer daquilo que o Paulo disse. Porque o que disse Paulo está escrito. O que disse Paulo está escrito. E quem contrariar daquilo que Paulo disse, seja amaldiçoado. Então, daquilo que Paulo semeou aqui, que ele deixou como uma planta, qualquer igreja, quando não seguir aquilo, quer dizer que essa igreja está amaldiçoada, segundo o que disse o apóstolo Paulo. Então, é por isso que nunca pode tirar um solteiro de colocar num ofício, porque ele ainda não foi aprovado. A sua vida, ele ainda não sabe conduzir a sua casa. Porque antes de governar, no mesmo capítulo que nós já lemos, antes de tu governar a casa do Senhor, você tem que saber governar ainda a sua casa. Os filhos dos diabos não podem ser filhos delinquentes, bandidos, fumadores, mas você está a ir na igreja para ir pregar na igreja e governar lá na igreja. E que tipo de igreja que tu vais governar? Se tu próprio, a sua casa está em desordem. Então,
isso está fora da vontade do Senhor. É isso. Nesse caso, se um diácono não pode ser solteiro, também um pastor não pode ser solteiro? Ele não pode permanecer nessa vida de solteiro. Porque não podemos dizer que um pregador não pode ser solteiro. Mas convém que esse pregador case. Porque, como Paulo nos disse, o Paulo foi dado uma graça. Não sentia como outros homens sentem. Ele mesmo declarou isso. Como você tem esse sentido dentro de ti, convém que você casa para não cair na prostituição. Não cair no pecado. Por devido desejo da carne. Então, convém que esse pregador casar. Não é nada mal. O ministério te apanha ali como solteiro, prega a palavra, vive a palavra e procura a face do Senhor. Deus vai te indicar a sua costela, a sua parte, que vai morrer contigo. Sim. Pois é, olha, é complicado mesmo, porque na Igreja de Cristo, acho que nosso Deus é um Deus de ordem. Sim. Então, se é um Deus de ordem, acho que devemos manter a ordem na casa de Deus. Seguindo Paulo, acho que não devemos rasgar as folhas que o Paulo escreveu, porque está escrito. Que se está escrito, a gente tem que viver mesmo conforme está escrito. Irmão Antônio, tem mais alguma coisa a acrescentar acerca do tema? Eu sei que vamos ainda ler no Êxodo, porque como nós estamos a falar do serviço diagonal, vamos ir no Êxodo, porque é ali que começou também o ofício diagonal, não Sim. é? E o ofício diagonal, e o nosso profeta, que nós confessamos hoje em dia, que é o profeta Moisés, é um poderoso servo de Deus, é um poderoso profeta que é famado hoje em dia, e alguns também se identificaram como ele, mas nunca vão atingir o nível que Deus meteu o grande profeta Moisés. E mesmo que alguém pode se chamar de Moisés, profeta Moisés, mas é difícil nós vermos o efeito do grande profeta Moisés neste homem. Veja ainda, nós vimos, vamos ler no Êxodo 18, versículo 13 até 25. Nós vamos ver isso que é muito forte, porque nós só falamos não dos diáconos, mas enquanto que qual é o trabalho dos diáconos numa igreja. Vamos ler no versículo 13, Êxodo 18, versículo 13. Vamos descendo até 25, se você está nos acompanhando. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as portões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. E quando o Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde manhã até a noite? E Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Está vendo? As pessoas vão ter com o servo de Deus para falar com o servo de Deus, porque o servo de Deus é que tem Espírito de Cristo para te dar as palavras que Deus disse. Todo que é o Filho de Deus que for conversar com um servo de Deus é complicado sobre a sua vida. Então, quando duas pessoas têm uma questão, eles vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explicou os mandamentos e a lei de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você
está fazendo não está certo. O sogro do profeta Moisés. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Veja. Agora escuta, o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você representa o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que deve fazer, como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens, 21, mas você deve escolher alguns homens capazes de colocá-lo como chefe do povo. Chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, devem ser homens temam a Deus. Está vendo? Homens diáconos que a igreja escolhe devem ser homens que temem a Deus. Não é qualquer pessoa que não teme a Deus, você pode estar de pôr na cintura diagonal ou no ofício diagonal. Não existe. Que merecem confiança e que sejam honestos em tudo. Sim. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. O caso mais difícil será trazido a você. O diácono não sabe até resolver pequenas coisas, dar o conselho, quer dizer que tudo não sabe. Então, um pastor, para sentir-se equilibrado, tem que colocar os diáconos para lhe ajudar. Esses diáconos não são pastores. Se você ver um diácono está a combater o próprio seu pastor, para ele subir como pastor, esse diácono é filho do diabo. Esse diácono não tem espírito de Cristo. Porque ele só tem direito de resolver as mínimas questões. O que é mais grave é no servo de Deus. Agora, você diácono, quer dizer que tudo que é de mais grave você pode estar a resolver, que não é tua igreja, você está a resolver tudo na igreja, que não é você o condutor de lá. As mínimas coisas você pode resolver e trazer relatório ao pastor. Sim. Agora, você quer resolver tudo você sozinho. Não ficará bem. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Está vendo? Quer dizer que o servo de Deus não ficará cansado porque o diácono está a ajudar o servo de Deus. Está vendo? Está a ajudar o servo de Deus. É um trabalho grande. É um trabalho grande. Você está a ajudar um servo de Deus. Sim. Então, como você está a ajudar o servo de Deus, você não se coloca como pastor. Você somente é um diácono. Quem colocou o pastor é Deus. Mas você te elegeram, te votaram lá na igreja. Então, é diferente. É diferente. Então, e como é que tem sido a votação dos diáconos na igreja? A votação dos diáconos, se vota seu diácono, consoante o seu comportamento. Não se vota um diácono que é gatuno, um bandido, fica a lutar aí, um bêbado, se ele beber, põe óculos escuro para não lhe ver, os olhos estão bem vermelhados. E quando está bêbado, ele coloca aqueles óculos aí, sim, sabe que ninguém vai me notar que eu estou bêbado. Isso não é critério que devem votar um diácono. Um diácono é alguém que sabe dirigir a sua casa. É um pai dos filhos. Quando alguém que é um pai dos filhos sabe governar a sua casa, esse pode ser votado na igreja dos filhos de Deus. Então, não pode ser um diácono mentiroso.
diácono com cheio de crimes. E na igreja aparece um santo, mas lá fora está criando crimes. E o pastor recebe tantas queixas nesse camarada, nesse homem. Então não merece ser votado na igreja dos santos. Então, e se nós formos a ver também no Atos capítulo 6, vamos lá ler, porque é o Paulo que disse, né? É o Paulo que falou disso. Então não podemos passar nos Atos capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Por isso, irmão, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Está vendo? Pessoas cheias de Espírito Santo e pessoas da confiança. Um diácono é alguém da confiança. Mas como é que a igreja vai notar, ou o pastor, como é que vai notar que esse homem está cheio de Espírito Santo? O Espírito Santo tem fruto. Sim. O Espírito Santo tem fruto. Tem seus frutos. Nós, se vermos no Gálatas, nós vamos encontrar esses frutos do Espírito Santo. E já vimos qual é um homem que não pode ser votado. Quais são o comportamento desse homem, os frutos que ele manifesta, e não pode ser votado. Mas alguém que está com o Espírito Santo, o pastor vai saber que esse está com o Espírito Santo. Mesmo que ele vá se fingindo de boa gente, mas o Espírito Santo queixa. O Espírito Santo não é algo que está escondido, mas traz frutos. Traz fruto. Nós ouvimos frutos da carne e fruto do Espírito Santo. Então, traz frutos. Pelos frutos que nós vamos conhecer essa pessoa. Não é que vamos lhe ver fogo cada dia, está andando com fogo, está cheio do Espírito Santo. E alguém pode dizer que não, agora Jesus, ele não escolheu 12 discípulos, Judas, Jesus não lhe escolheu, ele tinha Espírito Santo, ele lhe escolheu para cumprir uma escritura. Não lhe escolheu em vão, mas ele foi escolhido para cumprir o que está escrito. Então, ele tinha que derramar o sangue, pagar um preço por devido a um filho de Deus. Aquilo, desde lá no princípio, tinha que se pagar um sangue. Sim, voltando à escritura que estávamos a ler. Veja que eles, assim, vamos descer no 4. Sim. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. E todos concordaram, aprostado dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicórnio, Timão, e quase escolheram 7 homens aqui que tiveram cheio de Espírito Santo. Nós vimos os efeitos ou a obra que Estevão fez. Não era um pastor, mas um diácono. Deus operou nele fortemente. Até próprio Paulo participou na sua morte. Ele testemunhou, participou. Não foi que não, eu vou combater o pastor para eu também, porque Deus já está me usando, já tem muita gente. Não é isso. Se você é um diácono, Deus te elegeu como um diácono, mantém só lá, Deus vai te usando assim. Deus vai te usando. Deus, quando usou Estevão, ele não procurou ser pastor, mas ele morreu diácono. Pois lamentavelmente o nosso tempo já está a fim-se. Então, por favor, aproveite um tempo que é para deixares um conselho lá para casa. Muito obrigado a todos os ouvintes e todos os telespectadores que já nos acompanharam nesse belo programa. Que Deus abençoe a você
e não fica um bocado mexido daquilo que já se falou aqui, porque nós já lançamos os capítulos. É bíblico uma igreja ter um diácono. Um diácono é um policial da igreja. Um diácono não pode ter dobro linguagem. Se você é um diácono, respeita os critérios da palavra. Respeita o seu pastor, não procura ser acima do teu pastor, não combate o seu pastor e viva daquilo que Paulo nos aconselha. Tem que saber governar a sua casa, governar bem a sua esposa, os seus filhos e ter a boa palavra de aconselhar também os outros. O diácono é alguém de conselho, é de motivar a fé daquele que já quer recuar. O diácono é alguém de amor, amar o povo de Deus que estão na igreja. Então, não pode estar um diácono boxeiro, já está mais bater os crentes lá na igreja, e isso fica feio. Pois é. Então, como não me ouviram, ele não me ouviu lá dentro da igreja, então estou a esperar aqui no portão para eu lhe soquear, porque Sansão também batia. Não faças isso. Você, diácono, respeita a palavra do Senhor e que Deus vos abençoe. Que Deus o abençoe também. E obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Sim. Lamentavelmente, nós já chegamos ao final. Na próxima semana a gente promete vir com mais um tema. E esteja sempre aí do outro lado a acompanhar-nos. Facebook, WhatsApp, em qualquer rede que você esteja a nos acompanhar, por favor, mande mesmo seus comentários. A gente precisa deles. Então, até a próxima semana. Acompanhe-nos, por favor.